E se eu te perguntasse qual é a criatura celestial mais importante da Bíblia, qual seria a sua resposta? Muitas pessoas diriam anjos, outras responderiam arcanjos, algumas diriam serafins, mas existe uma criatura que aparece muito mais vezes do que a maioria imagina. Uma criatura que está presente desde o início da Bíblia. Ela aparece no Jardim do Éden, na Arca da Aliança, no Tabernáculo, no Templo de Salomão, nas visões do profeta Ezequiel e, de certa forma, até no Apocalipse. Essas criaturas são chamadas de querubins. Mas aqui está o grande mistério, porque Deus colocou essas criaturas em praticamente todos os lugares onde sua presença se manifestava. Quem são os querubins? Porque eles possuem uma aparência tão diferente daquela que imaginamos. E porque, ao longo dos séculos, eles acabaram sendo transformados em pequenos bebês com asas, se a Bíblia descreve algo completamente diferente. É sobre isso que nós falaremos nesse vídeo, então vamos para cima. Olá pessoal, Márcio Coach aqui, sejam todos muito bem-vindos e já deixa o seu dedo aqui nesse like. Para começarmos essa investigação, nós precisamos abandonar uma imagem muito popular. Os querubins da Bíblia não são bebês, não são anjinhos fofos, não tocam harpas sobre nuvens. Na verdade, a descrição bíblica é muito mais impressionante. Mas antes de falarmos sobre sua aparência, nós precisamos responder a uma pergunta fundamental. Quem criou os querubins? A resposta é simples: Deus. Embora a Bíblia não nos conte o momento exato da sua criação, ela ensina que todo o universo, visível e invisível, foi criado por Deus. Paulo escreve em Colossenses que todas as coisas foram criadas por meio dele e para ele, as visíveis e as invisíveis. Isso inclui todos os seres celestiais, tais como anjos, arcanjos, serafins, querubins, tronos, dominações, principados, potestades. Mas por que Deus criou os querubins? Essa é a pergunta que vai nos acompanhar até o final deste vídeo. A primeira vez que eles aparecem é logo após um dos acontecimentos mais importantes da história da humanidade: a queda. Adão e Eva haviam desobedecido a Deus. O pecado havia entrado no mundo e a humanidade perdeu o acesso ao Jardim do Éden. Então a Bíblia diz algo muito interessante. Deus colocou querubins para guardar o caminho da árvore da vida. Agora pare por um instante e presta atenção nisso aqui. Essa não foi uma escolha aleatória. Deus não poderia ter colocado fogo, uma muralha, uma tempestade, mas escolheu criaturas celestiais. Por quê? Porque os querubins parecem possuir uma missão muito específica: proteger os lugares onde a presença de Deus se manifesta. Mas a história não para no Éden. Séculos depois, Deus ordena a construção do tabernáculo. O povo de Israel ainda caminhava pelo deserto e, mais uma vez, os querubins reaparecem. Duas imagens deles são colocadas sobre a Arca da Aliança. Suas asas permanecem estendidas sobre o propiciatório, o local mais sagrado de toda a adoração israelita. Mas a Bíblia não está dizendo que Deus morava dentro da arca. Deus está ensinando algo muito mais profundo. Aquele lugar representava sua presença entre o povo. Agora presta atenção nisso aqui. Éden, querubins, Arca da Aliança, querubins, tabernáculo, querubins, Templo de Salomão, querubins. Percebe então o padrão? Toda vez que a presença de Deus é enfatizada, eles estão lá. Mas a história fica ainda muito mais impressionante quando chegamos ao Templo de Salomão. Enormes querubins, revestidos de ouro puro, dominavam o Santo dos Santos. Além disso, suas imagens estavam gravadas nas portas e nas paredes. Por quê? Porque o templo inteiro foi projetado como uma representação simbólica do céu e do próprio Éden. Mas agora surge uma pergunta ainda mais intrigante: como os querubins realmente eram? A resposta vem através de uma das visões mais extraordinárias de toda a Bíblia, a visão do profeta Ezequiel. Ezequiel descreve criaturas impressionantes. Cada uma possui 4 faces: um rosto humano, um rosto de leão, um rosto de boi e também um rosto de águia. Além disso, possuem asas, pernas retas,
pés semelhantes aos de um bezerro, e estão cercadas por rodas cheias de olhos. Mas aqui precisamos fazer uma observação importante. As rodas não são os querubins. As rodas fazem parte da visão da glória divina. Os querubins acompanham esse trono móvel. Mas o que significam os 4 rostos? A Bíblia não explica diretamente. Por isso, existem algumas interpretações. Alguns estudiosos entendem que representam a totalidade da criação. O homem representa a humanidade. O leão representa os animais selvagens. O boi representa os animais domésticos. E a águia representa as aves dos céus. É como se toda a criação estivesse submetida ao Criador. Mas a história fica ainda muito mais fascinante. No livro do Apocalipse, João descreve 4 seres viventes ao redor do trono de Deus. Eles possuem características muito semelhantes. Um lembra um leão, outro um boi, outro um homem e outro uma águia. Além disso, estão constantemente adorando a Deus. A Bíblia não os chama de querubins, mas muitos estudiosos enxergam uma conexão muito forte com a visão de Ezequiel. Agora chegamos a uma outra pergunta. O que diz a tradução judaica sobre os querubins? Bom, a tradição judaica desenvolveu diversas interpretações, mas é importante lembrar: tradição não é a mesma coisa que Bíblia. Ela não possui a mesma autoridade das Escrituras. Alguns rabinos entendiam que os querubins ocupavam uma posição extremamente elevada na corte celestial. Outros afirmavam que eles funcionavam como guardiões da santidade divina. Existem também tradições que dizem que eles representam a proximidade entre Deus e a humanidade. Mas há um detalhe muito curioso. A palavra querubim ainda gera debates entre os estudiosos. Sua origem exata não é totalmente conhecida. Muitos acreditam que ela possua relação com palavras utilizadas na antiga Mesopotâmia para descrever seres protetores associados aos templos e palácios. E isso nos leva a uma outra pergunta: os querubins aparecem em outras culturas? A resposta é sim, mas não da mesma forma. Os assírios e os babilônios construíam enormes criaturas híbridas chamadas Yamaço. Possuíam corpo de touro ou leão, asas de águia e rosto humano. Ficavam posicionadas na entrada de palácios e cidades. Os egípcios também utilizavam seres alados próximos ao poder real. Mas isso não significa que a Bíblia copiou essas culturas. Na verdade, Deus utilizou uma linguagem visual conhecida da época para comunicar uma mensagem completamente diferente. Enquanto outros povos exaltavam seus impérios, a Bíblia exaltava a santidade do único Deus verdadeiro. E talvez seja exatamente essa a grande revelação dos querubins. Eles não apontam para si mesmos, eles apontam para Deus. Eles são lembretes permanentes de que a presença divina é sagrada. E toda a Bíblia parece contar uma única história. No Éden, a humanidade perde o acesso à presença de Deus. Os querubins guardam esse caminho. No tabernáculo, Deus habita entre seu povo. No templo, sua glória se manifesta. Em Jesus, o véu é rasgado. E no final da Bíblia, a Nova Jerusalém restaura a comunhão definitiva entre Deus e a humanidade. Agora você percebe como tudo está conectado? A Bíblia inteira não é uma coleção de histórias isoladas. Ela conta uma única história. A história de um Deus que nunca desistiu de aproximar a humanidade de si. E talvez a pergunta mais importante não seja como eram os querubins. Talvez a pergunta seja: eu estou buscando a presença do Deus que os querubins guardavam? Porque, no final das contas, os querubins nunca foram o centro da história nem da adoração. Eles sempre apontaram para aquele que estava sentado no trono. E é para ele que toda a Bíblia aponta, do primeiro ao último capítulo. Então, meus amigos, eu vou ficando por aqui, mas não deixe de se inscrever em nosso canal, também deixe seu comentário e a gente se vê no próximo vídeo. Então, um grande abraço e valeu!